Nós vamos apresentar a ideia de fatalismo, mas falando diferente dos outros vídeos, né, que eu fico explicando filósofos. Eu vou contar um conto, né, contar um conto estranho, né, uma tragédia grega, né. Eu vou explicar para vocês o mito do chamado Édipo Rei, né, o livro do Édipo Rei, do Sófocles. Sófocles é considerado pelo Aristóteles o mais perfeito exemplo de tragédia grega. Então ele foi muito importante. E essa tragédia, né, do Édipo, contada por Sófocles, ela é muito importante para o fatalismo e ela já foi usada diversas vezes pela psicologia, pela filosofia, entre muitos outros campos, de tão importante que é. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o Sófocles, que é importante. Antes da gente entrar na problemática real, né, do que é o Édipo Rei, nós precisamos pensar o fatalismo. O que é o fatalismo? Né? O que é a fatalidade? O fatalismo é a concepção, né, a ideia de que os acontecimentos são imutáveis. Então, tudo que vai acontecer não depende de mim. Né? É como se fosse um destino. Mas o destino, ele é confundido muitas vezes. Ele constrói algumas outras ideias. O fatalismo não. O fatalismo é o que é fatal, o que é inevitável, é irrefutável, irrevogável. Né? É uma coisa que irá acontecer. Não importa o que eu faça, não importa o que eu tente, acontece de qualquer forma, ok? É como atualmente a morte. A morte ela é algo inevitável, não importa o que eu vá fazer, eu vou morrer, ok? Vamos entrar então no conto Édipo Rei. O conto do Édipo Rei, ele inicia na cidade de Tebas. A cidade de Tebas, que era governada pelo rei Laio. Né? O rei Laio, então, acaba de ter o seu filho, né, o seu primeiro filho, e como uma tradição, né, no período grego, uma coisa que era normal, ele vai até a cidade de Delfos para se encontrar com o oráculo. O oráculo é aquele que vê o futuro, né, aquele que diz o que vai acontecer. Então ele vai até o oráculo para saber o que será do futuro do seu filho. Então quando ele pergunta, quando ele deseja a informação do que vai acontecer com o filho dele, quando ele está interessado, né, nisso, o oráculo irá responder esta frase. Você, rei, escutando que seu filho te matará, casará com a sua esposa, a própria mãe, se tornando rei de Tebas. O rei praticamente entra em desespero, né? Obviamente, porque ele não sabe o que fazer. O que eu faço com meu filho que tem um destino de me matar e casar com a minha esposa? Pensando no que fazer, o que ele faz? Ele decide afastar o filho, até então a criança, do seu reino. Né? Vamos mandar ele embora. Vamos fazer ele ficar bem longe. Então ele pede para um pastor que abandone a criança com as pernas amarradas, para ele não se movimentar, não se machucar e não acabar morrendo por conta disso, de um acidente, obviamente, para o chamado Monte Citerão. Né? O Monte Citerão, então, é o destino final da criança. Esse Monte Citerão, ele fica entre duas cidades. Uma é a própria Tebas e a outra é a cidade de Coríntio. Então ele vai ser abandonado lá para o seu destino ser resolvido, a morte. Ou deveria ser. Só que o que acontece? A criança, até então, tem a sorte, né, ou o destino, de ser encontrada por um pastor
de outra cidade, que é Coríntio. E esse pastor leva a criança até a sua casa, a sua cidade, mas ele não tem condições de cuidar de uma criança. Então o que ele faz? Ele leva para o rei Pólibo. Pólibo, isso. Leva para o rei Pólibo, que resolve adotar essa criança. Então o rei assume a paternidade da criança e dá o nome para ele de Édipo. Então Édipo se torna o filho, né, do rei de Coríntio, que vai crescer, passam-se os anos, e ele também, curioso com o que vai acontecer com ele, vai até Delfos e pergunta para o oráculo: o que será de mim? Qual será o meu destino? E o oráculo irá responder. O destino do Édipo não mudou. O que o oráculo diz? Você irá matar seu pai e casar-se com a sua mãe. O Édipo, transtornado, resolve fazer o quê? Abandonar Coríntio. Porque ele acredita que o pai dele é Pólibo, o rei de Coríntio. Então ele abandona a cidade. Ele vai embora, faz várias viagens, vai conhecendo o mundo e tal. E um belo dia, ele se depara com um senhor, um homem mais velho, e uma comitiva. Comitiva é um grupo de pessoas que está andando com esse homem. E eles entram numa disputa, numa briga. E o Édipo acaba entrando em combate com este homem. E não só com este homem. Porque quando o Édipo enfrenta esse grupo, né, este homem, esse grupo que está com ele defende ele. Então quando vai todo mundo defendê-lo, o Édipo acaba enfrentando a todos. Mas o Édipo, como um filho de rei, foi bem treinado. Então ele mata não só este homem, como todos os que estão em volta. Todos não. Uma pessoa foge. Ele sai vivo porque este homem foge, né, para não morrer. Ele percebe que ele não consegue lidar com o Édipo e dá no pé. Sobrevivendo, sabe-se lá Deus aonde. Então esse homem desaparece. O Édipo, então, vai até Tebas, a cidade de Tebas, aonde possui uma esfinge. A esfinge, né, um ser mitológico, muito temido, fala para o Édipo: ó, eu vou te propor um desafio. Ao propor o desafio, você terá duas opções: acertar e sobreviver, ou errar e morrer. Se você errar, eu irei te comer. Se você acertar, eu vou me matar. Então é a sua vida pela minha, enfrentando o desafio. O Édipo não tem opção. Então ele tem que aceitar obrigatoriamente esse desafio da esfinge que será proposto ao desafio. É um desafio clássico, né? Todo mundo conhece. Que ele fala o quê? Então, que animal tem, a princípio, 4 patas, depois 2, e por último 3. Ou seja, de manhã, 4. Ao entardecer, 2. Ao anoitecer, 3. Esse é o desafio. Até então, ninguém tinha acertado o desafio. Ninguém tinha pensado a verdadeira resposta para esse desafio e a esfinge mandava bala. Se alimentava dessa forma. O Édipo pensa um pouco e responde. Olha a resposta. O Édipo, então, é o ser humano. O ser humano engatinha quando bebê, depois fica ereto, ereto, né, fisicamente, e na velhice caminha com o bastão, ou seja, 3 patas. O ser humano é a grande resposta da esfinge. A esfinge, então, escutando a resposta, vendo que ele está certo, cumpre o desafio. Ela perdeu, pula barranco abaixo. Ela, então, se atira de um penhasco e morre. Édipo
é bem recebido então na cidade de Tebas pelo Creonte. Quem é Creonte? Creonte é o irmão da rainha de Tebas, chamada Jocasta. A Jocasta é mulher, né? Pela tradição, a mulher não poderia assumir um reino. Então, quem assume o reino na ausência do verdadeiro rei é o irmão dela. O rei estava desaparecido. Ninguém sabe até o momento se ele está vivo ou morto, porque faz muito tempo que ele sumiu. Nesse sentido, o Édipo, como grande salvador, porque as pessoas que chegavam a Tebas eram comidas, morriam. Você não podia, né, ir a Tebas, porque a esfinge estava causando. Então o que acontece? Ele é recebido, né, com um grande prêmio. Ele recebe da cidade um grande prêmio, que é casar com a rainha e assumir o reino. Então ele se torna, nesse momento, o grande rei. Passam-se 15 anos, né? Por mais de 15 anos o Édipo é governante de Tebas. E aí surgem pestes. O que são pestes? Catástrofes. E as coisas não estão funcionando bem em Édipo. Para o Édipo, em Tebas, ele fala: me fudi. O que eu vou fazer? Vou para Delfos. Vou perguntar para ele o que eu faço, como eu soluciono, como eu evito que aconteçam essas desgraças. O oráculo responde: ferrou tudo. A morte do rei Laio precisa ser vingada. Ele precisa encontrar e matar quem matou o rei. Existe um cego chamado Tiresias lá que está ajudando com a investigação. Ele é um grande investigador de lá. E ele fala assim: o assassino está mais perto do que nós imaginamos. Então ele já, né, sem querer, ele já está dando o que pode ser. O Édipo, então, recebe uma mensagem de Coríntio. Uma mensagem muito importante, que é qual? Essa daí. De Coríntio morreu. E ele não é o filho legítimo do rei. Então, a grande descoberta do Édipo nesse instante é que, na realidade, ele não era filho de Pólibo. Ele não era filho do rei. Por que ele recebe essas duas informações juntas? Porque o povo de Coríntio não quer que um filho ilegítimo assuma o trono. Eles querem que alguém, né, legitimamente parente do rei assuma o trono. Isso era típico do período antigo. Então, quer dizer, você não é filho do rei, você não vai assumir o trono do seu pai adotivo, porque ele não era seu pai. Junto, ao mesmo tempo que ele recebe essa informação, volta um pastor desaparecido da região de Tebas, que fazia parte da comitiva do rei, quando o rei saiu e desapareceu. Ele vem com a informação de que o Laio, rei de Tebas, morreu, e ele vem com outra informação. Por quê? Porque o pastor, lembra que foi um pastor que abandonou a criança no Monte Citerão? Exatamente, ele é essa mesma pessoa. Então o Édipo descobre que ele foi encontrado no Monte Citerão, ao mesmo tempo que o pastor que abandonou ele lá aparece no reino, e este pastor é a pessoa que viu ele matar o rei. Tudo é revelado. Então o destino se desmonta. Porque aquele velho que o Édipo encontrou com um grupo e matou era o pai dele. E o homem que fugiu da situação e sobreviveu é a pessoa que deixou ele no Monte Citerão. A Jocasta, então, com toda a vergonha de ter se casado com seu filho
ter tido 2 filhos homens, uma filha menina. Com o próprio filho, se mata. O Édipo, em sinal de vergonha pelo seu destino concretizado, retira, arranca seus próprios olhos para mostrar que ele não quer ver a vergonha que aconteceu. Ele então abandona, como um ser cego, o reino. Não vou ser mais rei, né? Não quero ser rei porque eu não sou digno de um trono em que tanta vergonha e tanto sofrimento aconteceu. O Creonte, ainda vivo, fala para ele o quê? Então se torne um andarilho, né? Permaneça. Vai viver a vida andando e conhecendo, se tornando um grande sábio, sabe Deus o quê? Ele aceita. Tudo bem, eu vou abandonar o reino de vez. Já não quero ser rei, então não vou viver neste reino. Mas antes de ir embora, o Édipo decidiu ficar no reino para ver o que ia acontecer. E o que acontece? Os seus filhos começam a brigar pelo rei. Quer dizer, nós somos filhos legítimos, né, do rei, porque com a mãe é uma coisa bizarra. A gente tem direito, vamos assumir o reino. Mas eu quero assumir, você também quer, vamos tretar para ver quem assume. O Édipo então sente-se muito mal pela atitude dos próprios filhos, os amaldiçoa e segue para um bosque incólume, né, e vai embora. Porque esse bosque ele é tipo um bosque místico, uma coisa importante na época, e quem o guia até o bosque para morrer, né, ter o seu final neste lugar tão importante, é Antígona, a sua filha. E acaba, né? O fim dele é ele indo para o bosque para morrer, para ter seu fim desgraçado, ok? Essa é a história do Édipo. Como isso tudo está ligado ao fatalismo? Dá para perceber? É óbvio, né? O Édipo fugiu de milhões de situações para acabar exatamente aonde o destino quis. Por mais que o rei tentou evitar o destino, o Édipo tentou evitar o destino se concluiu, se concretizou. Ele foi finalizado. Ok? Este é todo um mito que demonstra o quanto é inevitável o destino. Ele vai acontecer independente do que você faça. E aconteceu com Édipo, que aconteceu independente de tudo que ele tentou e tudo que o pai dele tentou fazer para evitar que o destino acontecesse. Ok? Essa é a história do Édipo Rei, de uma forma resumida e simples. Até o próximo.